Olá, pessoal do segundo ano. A gente vai passar para vocês agora o início do curso de Sociologia do segundo ano médio, tá? No ano de 2026. Vocês tiveram Sociologia o ano passado, no primeiro ano médio, e terão agora a continuidade do curso, tá? Gente, o primeiro módulo da apostila, a gente vai fazer as aulas de acordo com os módulos da apostila, tá? Assuntos livres a gente poderá discutir no meu plantão nas segundas-feiras ou de outra forma que o Rodrigo Suzuki determinar, mas a princípio as nossas aulas e as nossas avaliações serão sobre os módulos da apostila, tanto de filosofia como de sociologia. Sociologia para o segundo ano, este módulo 1 está bastante interessante, porque menciona assuntos muito comuns e sensíveis para nós todos hoje em dia, tá? Primeira coisa, meios de comunicação em massa. Segunda coisa, cultura de massa. A gente vai falar um pouco de cultura de massa e cultura popular, tá? A gente vai estabelecer algumas diferenças entre elas. E a gente vai falar sobre o principal ponto desde o século XIX que levou muitos artistas e atores a criticarem a produção cultural, tá? Acho que o principal ícone é Andy Warhol, tá? Para quem se interessa pela obra de crítica à indústria cultural de Andy Warhol, é uma dica para pesquisa. Outra coisa importante que eu preciso falar para vocês agora no começo, para vocês entenderem o que é a indústria cultural. Existe um filme muito famoso, tá? Que chama A Vida, o Show de Truman. Tá? É uma recomendação da apostila e eu iria recomendar para vocês de qualquer jeito, porque esse filme, gente, quer ver? Ó, aqui tem a data dele, caramba. Vamos ver, o Show de Truman. É de 98, tá? Década de 90. Quase ano 2000. Gente, retrata o fenômeno de transformação da cultura num produto. O fenômeno da transformação da vida do homem num produto a ser vendido e a ser consumido, tá? Porque a indústria cultural, lembrando desde já, depende completamente, né? Assim, completamente, é o melhor termo para definir. A indústria cultural depende completamente da oferta, aliás, da demanda do público em assistir seus produtos. Portanto, a indústria cultural aprimora cada vez mais a sua oferta, cada vez mais produz cultura em termos consumíveis, palatáveis. Tá? A indústria cultural produz programas tanto interessantes como alienantes, certo? Existem algumas coisas que devem ficar bem claras para nós agora. A indústria cultural passou a tratar o homem como coisa, né? Seguindo o exemplo do mercado de trabalho, que passou a tratar o homem, o indivíduo, como coisa, como um objeto, que vende sua força de trabalho em troca de salário. A indústria cultural passou a adotar o mesmo sistema. De que maneira, gente? Maneira prática, considerando que cada telespectador ou ouvinte ou cada indivíduo que vai assistir uma peça de teatro ou um filme produzido no cinema, ou mesmo um show de um artista, você entendeu? Ou comprar um CD, na verdade, hoje em dia a gente não faz mais isso, mas antigamente se media muito a indústria cultural também pela compra de LP, né, no início, e depois CD, né? Enfim, a indústria cultural passou a tratar o homem como um número, uma coisa, né? Depois, vocês vão ver aqui no texto
do módulo 1 da apostila de vocês, os fenômenos da coisificação, tá? O fenômeno da coisificação e o outro da alienação, que eu mencionei para vocês agora. Inclusive, eu vou fazer essas perguntas no questionário de vocês da semana que vem. O fenômeno da coisificação é como eu falei, é como eu acabei de definir, né? A indústria cultural passou a tratar o homem, o indivíduo, como um número, uma coisa, um consumidor, né? Um dígito consumidor. O programa, vamos supor, vou dar um exemplo, BBB XX, tal ano, teve tantos por cento da audiência naquele horário. Isso é argumento de venda para quem produz o programa, o tal do BBB ou a Fazenda, ou coisa e tal, para vender anúncios comerciais, anúncios que vão mostrar produtos a serem consumidos dentro desses programas, durante os intervalos comerciais. Antigamente nós chamávamos de reclame comercial. Hoje em dia é chamado de intervalo comercial. É toda uma cadeia intrinsecamente feita, né? Está imbricada uma em cima da outra. São as técnicas estão imbricadas. As técnicas de venda, de alienação, as técnicas de coisificação. Transformar um programa. Agora eu especifiquei, né? Eu fui direto no programa de televisão, mas tem programa de rádio, tem show de artista, tem filme no cinema. Hoje em dia, até os streamings, né? Outro dia eu tomei um susto, já faz quase um ano já, que a Amazon, que eu assino e assisto filmes na Amazon Prime, começou a colocar anúncio no meio dos filmes. Então, assim, além de eu pagar o streaming para ver filmes da minha preferência a hora que eu quiser, eu ainda tenho a opção de pagar mais, né, para assistir esses filmes sem comerciais, sem intervalos comerciais. Quem tem a Amazon vai entender exatamente do que eu estou falando. E se vocês conseguirem assistir esse filme, o Show de Truman, vai servir para vocês entenderem muito bem o que eu estou falando a respeito de indústria cultural, tá? Vou dar um spoiler rápido do filme, mas o filme é cheio de detalhes, é muito importante, é muito legal de ser visto, vai te dar uma noção muito grande da produção cultural para venda, para geração de lucro, geração de capital. Coisa da transformação do mundo em capitalismo, né? Bem, esse filme Show de Truman narra a vida de uma criança que foi adotada por uma emissora de televisão e cuja vida, essa criança cuja vida foi televisionada como um programa que hoje em dia nós chamamos de reality show. Mas assim, de uma forma assim bem antiga, né? De uma forma bem, como é que eu posso dizer? Menos elaborada como é hoje, tá? Menos criativa, menos cheia de detalhes, tal. Mas, porém, mesmo com aquela, mesmo com as tecnologias da época, a vida desse garoto Truman foi adaptada a um programa de televisão. Ela virou um produto que era assistido por muitas pessoas. Acabou dando muita audiência para essa rede de televisão. Porém, um certo dia, né, porque a vida inteira dele foi televisionada, virou um reality show. Um belo dia, o próprio Truman, o próprio rapaz que já estava crescido, ele começa a se questionar se a vida dele era aquilo mesmo. Porque foi criada uma cidadezinha para ele, foram criados personagens para serem os pais, os amigos. É muito legal. Esse filme é muito importante para você assistir e compreender melhor quando eu falo de indústria cultural. Gente, agora a gente vai falar de meios de comunicação em massa.
Gente, não vamos confundir cultura de massa com meios de comunicação de massa. O nome já diz tudo. Meios de comunicação de massa são esses que eu falei para vocês: a televisão, o rádio, hoje em dia a internet, né? Como chamam esses aplicativos de música tipo Deezer, Spotify, o próprio YouTube Music, bom, enfim, são os meios por onde passa a cultura de massa, passa a informação que as pessoas recebem, certo? Através dos streamings e da internet, nós podemos selecionar segundo o nosso gosto. Mas o nosso gosto é formado pela indústria cultural. A indústria cultural influencia o gosto das pessoas. É uma das partes da alienação. A indústria cultural produz o que assim, ela faz um programa e usa uma estratégia de marketing para transformar aquele programa no que é em belo ou feio. Não aquele programa em feio. Quer ver? Ó, vou dar um exemplo para vocês. A forma como o jornalismo transmite uma notícia. Tá? Um bandido assaltou uma moça e matou a moça. Da forma como esse anúncio é passado, o público pode ser levado a dar razão, a sentir pena da moça que foi assassinada, a dar razão para a família dela, para a justiça, para torcer pela punição do bandido, se ele for capturado. E se a indústria, se o meio de comunicação em massa passar essa notícia de uma ou outra forma, as pessoas são capazes, não porque elas querem, não porque elas são ruins, mas elas consomem essa cultura. Elas são capazes de ficar com pena e defender o bandido, o cara que assaltou e matou a menina, ir contra a condenação dele. Você entendeu? Organizar movimentos para que ele seja, para que ele receba indulto, né? Para que ele receba perdão do crime dele. Enfim, a forma como os meios de comunicação em massa transmitem os produtos da indústria cultural, né? A forma como os meios de comunicação em massa transmitem a cultura, entre aspas também, que nós vamos falar a respeito disso. A cultura pode ser fabricada, ela pode ser pura, né, de alto nível, ela pode ser uma mid-culture, uma cultura média, vendida como uma cultura alta, porém ela é mastigada, ela é transformada em produto mais facilmente consumível, mais palatável. E a cultura de massa, que, como eu disse no começo, ela é muito diferente da cultura popular. A cultura popular, ela tem mais a ver com uma tradição, né? Uma transmissão cultural regional de uma comunidade, ou de um país, ou de um estado, enfim. Tem mais a ver com tradições culturais, né? Tradição. A tradição de um povo, o folclore de um povo. Agora, a cultura de massa, ela é um produto que é completamente fabricado de acordo com o gosto que ele vai causar. Sabe quando a gente chama uma música de chiclete? Aquela música que gruda igual chiclete no cabelo? É isso. Isso é cultura de massa. A música às vezes nem é tão boa, né? Mas a gente fica cantarolando ela o dia inteiro porque ela gruda. Ela tem o poder de aderir pela sua facilidade, né? Pela sua acessibilidade, muito simples. Ela tem o poder de se tornar. Ela tem o poder de aderir à nossa rotina. Percebe?
Gente, por um lado, a cultura de massa, ela pode transformar o que é muito feio em bom gosto e o que é bom gosto em coisas chatas, eruditas, inacessíveis, enfim. Como eu falei, depende da abordagem. Por outro lado, a cultura de massa, que foi o que aconteceu na década de 60 e principalmente em 1967, quando a lei obrigou as emissoras a terem um percentual de, de, de programação educacional, né, na sua programação diária, foi uma forma, a cultura de massa foi uma forma de levar informação para lugares onde o sistema de educação não conseguia alcançar, principalmente num país como o Brasil, né, que nós sabemos muito bem que ainda possui locais. Hoje em dia a internet alcança esses locais, né, assim, satélite, sei lá, enfim, as operadoras de internet. Aí eu já não manjo tanto para falar para vocês, mas hoje em dia a cultura chega muito mais simples, né? A sensação de globalização que iniciou com o processo de transmissão televisiva no Brasil, a partir de 1960, a partir de 1950, né, quando a televisão chegou ao Brasil. Mas a partir de 1960, a televisão, a capilarização da televisão, a possibilidade de alcançar lugares inalcançáveis por alguns institutos públicos, deu à televisão a capacidade também de educar tanto adultos que já tinham passado do período escolar, como crianças que passaram a ter noção de linguagem, noção de cores, noção de números, bons hábitos, tanto alimentares como de higiene, enfim. Tem o lado bom, né, da cultura em massa e tem o lado ruim da cultura em massa. Eu peço a vocês nesse momento, como professor de filosofia, que significa no fundo reflexão, para que vocês formem a sua própria opinião a respeito dessas coisas que eu falei. Indústria cultural, meios de comunicação em massa, se são bons ou ruins, ou quais são as ressalvas de cada um deles. E principalmente, gente, dessa última coisa que eu expliquei para vocês, desse último assunto que eu falei para vocês, que é a cultura de massas. Gente, porque o próprio nome, né, o próprio conceito de massa populacional, ele tem divergências quanto à definição, né? Tanto abrange a população, excetuando, né, tirando a elite, como abrange uma população inteira. Todas as camadas e estratos socioeconômicos de uma população. Quando se define massa, o conceito é tão relativo de acordo com o autor, de acordo com a pessoa que está definindo, que ele pode abranger alguns estratos da sociedade, algumas camadas da sociedade, todas as camadas da sociedade, só uma camada X que, por exemplo, veja, eu vou usar um exemplo bastante comum, que é a música do ritmo axé, né? A música axé, essa palavra axé, ela vem de músicas regionais da Bahia, né? Que são derivadas da cultura afro-brasileira, né? Da cultura do candomblé, da cultura africana mesmo, tá? Hoje em dia, o axé é produzido em massa por artistas que cantam axé. E os blocos de axé no carnaval, tanto Bahia como São Paulo, isso aí erradicou, tá? No país inteiro.
e até fora do país em alguns lugares. Virou um produto. O axé, que era uma cultura popular, que era uma tradição regional, e principalmente uma tradição folclórica de um povo, né? Lembra que eu falei? Tradições afro-brasileiras, tornou-se produto cultural, tornou-se cultura em massa. Pensem nisso que eu estou falando para vocês, tá bom? Gente, pela atenção de vocês eu agradeço, desejo muita sorte, bom desempenho aqui no ano de no ano de 2026, né? Eu tô com 1900 e uns quebrados na cabeça por causa do início da chegada da televisão no Brasil, início da disseminação da educação via televisão. E mais uma vez, né? Eu acredito tenha falado isso também na aula de filosofia do segundo ano, do primeiro, e vou passar isso para o pessoal do terceiro também. Caso algum de vocês que esteja assistindo a minha aula queira conversar a respeito de algum desses assuntos que a gente fala em aula, ou mesmo relacionados com a disciplina, os plantões presenciais do professor na unidade do Objetivo Cotia são de segunda, né? Primeira e segunda aula da tarde. Isso não implica que, se o assunto for muito extenso, nós possamos fazer uma roda um brainstorm, né? Algumas ideias para ampliar o nosso conhecimento, todo o conhecimento, certo? Gente, muito obrigado pela atenção de vocês, um grande abraço a todos e bons estudos.